Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre empresas sustentáveis. Os nossos convidados são Ricardo Voltolini, jornalista e consultor, e Gilberto Costa Manso, proprietário do restaurante Bume. Reciclar não é novidade, mas uma usina de reciclagem dentro de um condomínio é. Uma novidade que vem ganhando adeptos da sustentabilidade. É o caso de um condomínio aqui no Distrito Federal. Confira. O conceito de condomínio sustentável está se popularizando no Brasil. Isso acontece na medida em que cada vez mais pessoas procuram levar suas vidas com o mínimo de impacto ambiental. Aqui nós somos um condomínio, condomínio de 727 lotes, cerca de 3 mil moradores. E nós temos aqui também uma coisa que é diferencial, que é o nosso tratamento de lixo. Nós fazemos aqui uma reciclagem do lixo que nós produzimos. Para reciclar o lixo do condomínio não foi preciso investir muito. Foi necessário um galpão, uma máquina de prensar, outra de triturar e um minhocário. Fizemos um trabalho junto às secretárias do lar, então, para que faça a separação do lixo entre o seco e o molhado. E a demais separação nós fazemos num galpão que nós temos na nossa área de lazer. Nós fazemos ali a separação completa do lixo, que nós fizemos ali a separação e fazemos também ali a compressão desse lixo. Depois nós vendemos para as empresas de reciclagem. Com o lixo molhado nós fizemos uma compostagem e dessa compostagem nós fazemos ali um tratamento com as minhocas, e é produzido o uso de minhocas, que seja o adubo, que é revertido ao morador, cerca de 12 quilos mensalmente. O lucro obtido com a venda do lixo serve para pagar os 12 funcionários da pequena indústria de reciclagem. A iniciativa já virou referência para universidades e outros condomínios. Nós somos aqui hoje, em Brasília, referência. Em muitas cidades aqui tem vindo aqui prefeituras, colégios, universidades a copiarem aquilo que a gente faz. Somos uma empresa sustentável. Ricardo, a gente tem empresas sustentáveis, líderes sustentáveis e agora cada vez mais condomínios sustentáveis. É uma realidade já? Eu acho que sim, é uma busca, As pessoas já entenderam, a sociedade já entenderam alguns recados dados pelo planeta. Os limites estão se esgotando. Então, na medida em que os limites estão se esgotando, pessoas, empresas começam a pensar como elas podem produzir e consumir de um modo mais sustentável para que a gente preserve aquilo que é essencial para as próximas gerações. Eu não sei, a tecnologia provavelmente vai trazer muitos ganhos e benefícios nos próximos anos, mas é o que tudo indica, hoje e sempre as pessoas precisarão de ar limpo para respirar, solo fértil para plantar, água potável para beber e um clima estável, além de uma sociedade menos desigual, com menos tensões. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente está pensando nisso, sobretudo. Gilberto, há algum treinamento especial para os funcionários quando eles ingressam no restaurante? Basicamente, o que acontece? A utilização de produtos orgânicos, ela requer uma manipulação em termos de pré-preparo menos agressiva, em termos de higienização. Então, são diferenças pequenas em relação a um restaurante tradicional, mas que já começam a despertar uma consciência nos próprios funcionários de por que isso é diferente, por que esse procedimento é assim. Ricardo, eu queria saber por que educar é ponto fundamental para a sustentabilidade e o que é a geração Y? Educar é fundamental. Eu acho que quando a gente está falando de uma mudança de modelo mental, não existe nenhuma outro instrumento capaz de fazer isso do que educar. Então, muito se fala sobre a educação que começa nos primeiros anos escolares. Eu acho importante. Eu dou o exemplo da minha filha. Comparando com a minha geração, nós aprendemos pouco na escola e aprendemos tudo errado. Nós aprendemos que a água nunca faltaria e que a natureza estaria sempre disposta a fornecer todos os insumos que a indústria precisaria daqui para sempre. A minha filha já tem educação ambiental desde os 3 anos de idade. Essas gerações que estão chegando agora e que vão assumir o comando das próximas empresas são gerações muito mais bem informadas do que a minha geração e do que a geração desses líderes que eu retratei no livro. Então, o fato é certo.
esses líderes mais educados vão fazer uma diferença muito grande. Eles já vão pensar de modo diferente. Sustentabilidade não vai ser algo novo na vida deles. Eles já vão ter aprendido ao longo das suas vidas a importância de pensar uma relação mais saudável e harmônica com o meio ambiente. Essa geração que está chegando agora, dos jovens apressados, né, querendo subir rapidamente, e também considerados jovens consumistas, né? Então, quando se fala em consumo, em consumismo, me parece uma contradição em relação ao conceito de sustentabilidade. O fato é que esses jovens estão começando a olhar o consumo de um jeito diferente. Eu posso dizer, com base na minha experiência de dia a dia, que há mais jovens hoje muito atentos às questões do consumo responsável do que há 5 anos atrás, do que há 10 anos atrás. E assim, quem diz que jovem não tem interesse nesse tema, deveria andar mais o país e deveria olhar mais nos olhos dos jovens para ver o nível e a qualidade das perguntas que eles fazem, o interesse que eles têm por histórias efetivamente transformadoras. Então, o que a gente tenta mostrar para o jovem e para o jovem aderir à sustentabilidade de um jeito mais interessante é nunca apontar o dedo para o jovem e uma palavra restritiva, mas fazer com que o jovem perceba que é legal, que é pop, que é cool ser sustentável. Este é um novo mundo e neste novo mundo ser sustentável é a regra. Você nota essa mudança de comportamento também, Gilberto? Não sei se você tem filhos. Tenho 3 filhos. Eu acho que sim. Eu vejo, assim, desde, digamos assim, do caçula, né? Já adolescente, 17 anos, já uma certa preocupação. Tem o que o Ricardo mencionou, realmente, ainda é forte, né? O consumismo, porque a nossa cultura é consumista, né? Muito. Nós herdamos, assim, muito da tradição americana, da mentalidade americana, né? De educação, digamos assim. Então, tudo é voltado para o consumo, mas eu concordo, o consumo está ficando mais seletivo. Os jovens estão melhorando, eu acho, estão crescendo nesse aspecto. Ricardo, os bancos, principalmente aqui no Brasil, eles aparecem como exemplo de sustentabilidade. 2 deles, inclusive, estão no Dow Jones Sustainability, né? Sim, sim. Por quê? Bom, os bancos brasileiros, né, nessa recente crise econômica global, os bancos brasileiros saíram mais fortalecidos, porque aqui no Brasil as regras de governança e transparência, por conta de fatos históricos, são muito mais rigorosas do que nos bancos internacionais. Os bancos brasileiros são sólidos e muito preocupados com questões de sustentabilidade. Para você entrar no Dow Jones Sustainability é como fazer um provão. E você tem lá mais de 300 itens, então você tem que passar nesse provão. Se os bancos brasileiros passaram, é porque eles estão cumprindo aquele protocolo, né? Daí a dizer que são sustentáveis, vai uma distância. Eu acho que ainda a gente precisa incorporar a sustentabilidade à cultura destas 2 organizações. Mas, sem dúvida, os bancos brasileiros hoje estão muito bem posicionados globalmente no que se refere a questões de sustentabilidade. O que é bom para todo mundo, eu acho. Bom para a sociedade, é bom ter bancos que considerem critérios socioambientais na hora de oferecer um financiamento. É melhor do que não ter, eu diria, né? Porque assim a gente sabe que alguém lá está avaliando os impactos que aquele empreendimento vai gerar, seja para o meio ambiente, seja para as comunidades onde ele vai acontecer. Mas eu diria que a gente ainda está longe de um estágio de triple bottom line, nos bancos ou em qualquer empresa. Mas estamos à frente de vários outros países. Estamos caminhando. Eu acho que aí a gente tem que entender também que esse é um movimento de transição. Então, não dá para falar só da empresa, nós temos que falar dos governos, das sociedades. Então, é um movimento que caminha no seu ritmo. Essas mudanças que implicam mexer com a estrutura de sistemas já consolidados, elas não são rápidas, elas dependem de anos e anos de maturação, de consolidação de novas práticas. Mas eu acho que a gente está indo bem. Gilberto, nesse processo todo do restaurante do sustentável, não é 100% ainda, mas talvez ele venha a ser um dia, quais foram os maiores desafios que você encontrou? Um desafio permanente ainda é o abastecimento dos produtos orgânicos. Está crescendo, Brasília desenvolveu bastante, é um polo importante, eu acredito, no Brasil, de produção de hortifruti, né, orgânicos, mas são produtos que ainda estão
em escala, e devem permanecer, né, em escala familiar, o que é um atributo favorável, né, mas essa adaptação. Às vezes o consumidor, o produto orgânico, ele é sazonal. Uhum. E o consumidor, às vezes, ele quer o produto o ano inteiro, porque ele está acostumado na cozinha convencional a encontrar quase tudo o ano inteiro, né? Então, essa é uma adaptação que a gente... Que leva um tempinho. Leva um tempinho que a gente está percorrendo. Ricardo, eu queria saber quais as empresas que você nunca imaginou que fossem ser sustentáveis e hoje são? Eu citaria, ao invés de dar nome de empresas, até para não particularizar, setores que estão caminhando. Por exemplo, se eu imaginar o setor de mineração... Né? Das que você entrevistou, por exemplo? Das que eu entrevistei, o setor varejista. Eu vi experiências que eu realmente não imaginei, né, que a gente pudesse ver. Não só experiências, mas atitudes tomadas por líderes, como, por exemplo, uma atitude que está dita no livro, foi tomada pelo ex-presidente do Walmart, que num dado momento convocou os demais presidentes de varejistas, veio a público para anunciar, e isso foi muito importante para todos nós, que não comprariam mais carne de boi criado em área devastada da Amazônia. Isso provocou uma corrida importante e a criação de mecanismos como de rastreamento da origem desta carne que chega aos supermercados. Eu honestamente não imaginei que um dia eu fosse ver um supermercado saindo à frente, tomando uma iniciativa como essa. Como também não imaginei que eu fosse ver um trabalho de um empreendimento de mineração que está longe de ser sustentável, né? Mineração se abre buracos no solo, mas um empreendimento de mineração em Juruti, no Pará, da Alcoa, é com absoluto critério de sustentabilidade. Então, eu percebi que há hoje formas de se fazer negócio mais sustentáveis do que aquelas que a gente está habituado a ver. E nós queremos saber o que você está fazendo para preservar o meio ambiente. Veja. A gente quer não jogar lixo, ensinar a criança a não jogar lixo na rua, essas coisas mais básicas, assim, de não estar poluindo, jogando em qualquer lugar, em tudo. Quando você for mexer com construção, você aluga o container, né? Assim, essas coisas. Eu junto óleo para a vizinha, que ela faz sabão caseiro, e aí é uma forma de não estar poluindo, né, o ambiente. Lá em casa eu não lavo no quintal, eu não lavo. A água eu só limpo dentro de casa e fora eu pego a água que eu lavo roupa e jogo no quintal para poder varrer, né? Eu procuro no ambiente de trabalho em casa, separar o lixo, enfim, para facilitar e preservar o meio ambiente. Eu sou do tempo, né, já antigo, e a minha mãe, apesar de ser muitos anos atrás, ela sempre economizou água e nos ensinou. E eu faço isso hoje. Gilberto, e você? O que você faz para preservar o meio ambiente? Eu separo o lixo. Eu tenho um pequeno minhocário dentro do apartamento para tratar o lixo orgânico. E você, Ricardo? Eu procuro usar o menos possível o automóvel, embora eu viva numa cidade que é São Paulo, em que os deslocamentos são difíceis. Eu, infelizmente, ainda viajo muito de avião, por isso a minha pegada ecológica ainda é alta, né? Porque o impacto da viagem de avião é muito grande, mas eu procuro no dia a dia fazer a coleta seletiva e exercitar também um outro lado que eu acho que talvez a maior parte das pessoas pode fazer, é ter uma atitude mais consciente na hora do consumo. Quando eu vou ao supermercado, eu sempre procuro os produtos que economizam água, e nós já temos disponíveis, os produtos que têm embalagem compatível com o tamanho do produto. Eu olho, às vezes, para ver o tamanho das embalagens. Eu sempre procuro também comprar de empresas que, de alguma maneira, eu já identifiquei como empresas mais preocupadas com questões de sustentabilidade. Ricardo, Gilberto, muito obrigada pela presença de vocês. E o nosso programa fica por aqui. Na semana que vem, nós voltamos com mais Meio Ambiente por inteiro. Até lá!